Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo. Tudo bem? Vamos lá? Metade do caminho hoje, hein? Aula 10, metade do caminho. São 20 aulas por cada ciclo. Hoje nós chegamos na metade do caminho e é uma aula importante. Rodrigo, você quer botar meu slide bonito ali, por favor? Tá me boicotando, Rodrigo? É uma aula importante, porque vocês já devem ter sido aí convidados para a mediúnica, né? Para a nossa mediúnica que vai acontecer aí a turma de vocês, turma C, dia 15, né? Sábado. Então, inclusive a gente sempre coloca a nossa mediúnica após as aulas de mediunidade, de médiuns, obsessão e desobsessão. São 4 aulas que vocês vão ter aí pela frente, que vão ser importantíssimas, principalmente para quem nunca teve contato com a mediunidade, nunca participou de mediúnica, né? E tem um monte de dúvidas. Agora mesmo eu estava falando com o seu Livaldo aqui, a gente estava comentando que todo semestre, cada turma nova, as pessoas sempre ficam com medo quando a gente diz assim, vamos ter uma mediúnica experimental, né? E aí tem um monte de alunos que não vêm, e a gente sabe que não vem é por receio mesmo, porque não sabe o que vai acontecer, nunca participou, né? E tem todo esse misticismo, toda essa fantasia. Eu vou separar vocês duas, hein? Vou tirar ponto de vocês duas. -1 para cada uma. Imagino. Então, tem todo esse medo envolvido, né, na palavra mediunidade, dúvidas, receios, né? Então, quando chega essa época da nossa mediúnica, é comum que tenham alguns alunos que não venham justamente por receio. A nossa é dia 16, domingo. Não. Não. A turma A e D, né? A turma de segunda e a turma de sábado vai ser no domingo. E a turma B e C, que é a de hoje, vai ser no sábado. Então, vocês têm que trocar ali. Tá? Depois vocês trocam com as meninas, certo? Então, vamos lá falar sobre mediunidade hoje. Eu quero que vocês perguntem mesmo, né? A gente interaja, para a gente sanar todas as dúvidas, para quando a gente chegar aqui no dia da mediúnica, tá todo mundo já com tudo resolvido na cabeça, para não vir com medo, não vir com dúvida, certo? É para isso que a mediúnica acontece depois das aulas, certo? Vamos lá, então. Nossos objetivos, como sempre, né? Então, vamos lá. O objetivo geral, percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com os espíritos, pessoas, né? Já de cara, eu já boto espíritos, pessoas, que é para a gente ir tirando esse misticismo da palavra espíritos, né? Somos nós, encarnados e desencarnados. E os específicos? Explicar o conceito de mediunidade e a sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade, explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. Uma outra coisa que eu queria já fazer um combinado com vocês. Essa aula e a próxima aula que vocês vão ter, que o tema é médiuns, elas acabam se misturando, não tem como, porque são temas que se comunicam, né? Então, eu vou pedir licença a vocês, que caso vocês façam alguma pergunta que cabe para a próxima aula, eu vou dizer na próxima aula, vocês vão perguntar isso, tá bom? Para a gente não... Porque a mediunidade é um tema que instiga muito, eu tenho certeza que vocês vão ter muitas perguntas, e se a gente ficar perdendo tempo no que vai ser dito já na semana que vem, a gente não conclui
a ementa da aula de hoje, ok? Assim como a aula de obsessão e desobsessão também, elas acabam se misturando e vocês não têm a menor obrigação de saber que vocês não estão perguntando da aula certa. Então, podem perguntar, não é para ficar com timidez de perguntar, não. Só que aí, se for da próxima aula, eu digo, na próxima aula vocês vão ver isso mais a fundo, tá certo? Vamos lá, então. O que é mediunidade? Eu já quero começar ouvindo vocês, porque eu tenho certeza que na cabeça de vocês já sabem, já ouviram falar, ou fazem uma ideia, tem um conceito aí pronto. Quem começa? O primeiro tem que falar para depois vir o segundo, o terceiro. O que é aí, ó, Di? O que é mediunidade para o senhor? Me diga aí. Na minha pouca informações, pessoas que têm um espírito com capacidade de conversar com outro espírito e ouvir outro espírito. Pessoas que têm capacidade de conversar e ouvir outros espíritos. Isso. Quem mais? Tem mais coisa. Quem mais? Me diz mais alguma coisa. Aqui, Gi. Ó. Patrícia. Também levantando os dedinhos, ó. É o intercâmbio, né, do mundo físico com o mundo espiritual, né? É um intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual. O que mais? O pessoal de cá está perdendo, ninguém falou nada. Só do pessoal, só da minha direita que falou, da esquerda. Vamos, gente. Gincana, competição. Estão com medo de perder ponto. Eu só tiro o ponto de quem fica conversando na aula, aquelas duas ali, ó. Fazer pergunta errada não tem problema, não. Ninguém. Quando ela disse é um assunto muito importante, eu imaginei. Aqui, ó, do lado de cá. Diga. Comunicação de espírito com espírito, né? Comunicação de espírito com espírito. Porque sim. Nós somos espírito e a gente, né, com outros espíritos. Dá o espaço para outros espíritos, né? Isso. Ter comunicação. Ó, colando, pescando não vale. Não. Pescando na cara de pau. Mas diga aí o que fala. Espera aí. Leia aí o que está escrito no livro. É a faculdade. Boa Já noite. tinha perdido um ponto, perdeu mais um. É a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter, estou com vergonha, manter comunicação psíquica com outros seres humanos. Pronto. Isso é o que Adenauer disse, né? Então vamos lá. Ó, Adenauer. Mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com os seus semelhantes em outros estados psíquicos sem a utilização dos sentidos físicos. Então, nesse slide aí, a gente vai extrair várias coisas que está escrita ali. Primeiro, é uma faculdade relacional. Então, para além de ouvir os espíritos ou de conversar com os espíritos, ou de ter um intercâmbio com os espíritos, ou de... O que foi mais que vocês falaram aí? Comunicar-se com o espírito é uma relação. Diga, Ricardo. Não, me despertou curiosidade agora porque ele falou sem a utilização dos sentidos físicos. Pronto, vou chegar lá. Eu vou falar cada uma das coisas ali. Eu sei que você vai falar, mas eu vou lançar a pergunta. Lance. Porque tem vezes que a gente sente cheiro assim de flores, cheiro de rosas, cheiro de... Sem ter flores, sem estar no lugar fechado, tá, sabe? Sim. Então, pelo menos eu acho que é presença. Aí eu fiquei em contradição com ele. Vou te explicar. Essa mediunidade que você me disse aí se chama psicometria. Tá bom? A gente vai ver aqui os tipos de mediunidade um pouquinho mais para frente. Na próxima aula, vocês vão ver os tipos de médiums. Hoje a gente vai ver os tipos de mediunidade, tá? Então, eu vou chegar lá. Então, vamos lá, ó. É uma faculdade relacional. Então, o mais importante para a gente começar esse assunto é a gente entender que é uma relação. Assim como eu tenho relação com o meu colega de trabalho, como eu me relaciono com o meu vizinho, assim como eu me relaciono com a minha família, assim como eu me relaciono com
com a pessoa na fila do banco, na fila da padaria, né? A gente se relaciona, a gente tem esse intercâmbio o tempo todo, né? Quando você acorda e sai de casa, você se relaciona com várias pessoas que você conhece ou que você não conhece. E mesmo sem sair de casa, hoje a gente se relaciona também, né? Porque chamada de vídeo, telefone, internet, então a gente está se relacionando o tempo todo. Só que a gente só vê essa relação encarnado para encarnado. Mas essa relação também acontece de encarnado para desencarnado e vice-versa, né? Mas o que a gente chama e considera mediunidade? Quando a gente fala mediunidade, a gente pensa logo em Chico Xavier, né? Escrevendo lá, psicografando com aquela mãozinha aqui, né? Ou a gente pensa em alguém sacudindo, pegando um caboclo, né? Como o pessoal diz, baixou o caboclo, né? É isso que a gente pensa de mediunidade, certo? Mas mediunidade é uma faculdade de relação. É mais do que você ouvir, é mais do que você conversar, é se relacionar. E isso acontece o tempo todo, sutilmente, em pequenas coisas. Como ele deu o exemplo ali de uma mediunidade que se chama psicometria, é você entrar num lugar e sentir um cheiro de uma coisa, né? Isso é um tipo de mediunidade, né? Mas a gente só entende, quando fala mediunidade, a gente pensa nessas coisas que eu falei para vocês. O nome dessa mediunidade é mediunidade ostensiva. Mas nós temos uma infinidade de tipos de mediunidade, certo? E aí, continuando, ele diz, é uma faculdade relacional interdimensional. Então, os espíritos têm que estar em dimensões diferentes. Plano físico, dimensão física, dimensão espiritual. Para se dar o nome de mediunidade. Porque senão não é mediunidade, é telepatia, é uma outra coisa. Ok? Dois espíritos encarnados que transmitem o pensamento, ou eu sei o que o outro está pensando, a gente se comunicou, isso é telepatia. Para que seja mediunidade, tem que ser espíritos interdimensionais. Até aí, tudo bem? Que predispõe ao indivíduo ao contato consciente ou inconsciente, né? Ela leu ali no livro que mediunidade você tem que estar num estado alterado de consciência, né? Mas esse consciente e inconsciente aí é como você percebe essa mediunidade, como você demonstra. Aqui, no Centro Espírita Harmonia, né? Todos nós médios trabalhamos de forma consciente. É uma característica do centro. O que é que isso quer dizer, Alessandra? Isso quer dizer que o corpo é meu, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha mente, né? E eu transmito uma mensagem, mas eu estou em poder total daquele momento. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Uma mediúnica de desobsessão, aonde acontece o quê? Um esclarecimento, como a gente costuma dizer, uma doutrinação, né? Um espírito é trazido até ali, conversa com um médium, para ele ouvir algumas coisas, ser encaminhado, ser esclarecido, blá, 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 blá. Muitos espíritos chegam com raiva, irritados, furiosos, falando um monte de palavrão, porque espíritos não são pessoas? Desencarnou, ficou bonzinho? Desencarnou, continua o mesmo picareta que desencarnou, né? Se ele falava palavrão, ele vai continuar falando palavrão, né? Então, ele chega aqui numa mediúnica de desobsessão, ele fala os mesmos palavrões. E aí, eu vou falar isso para o médium? Ou se ele chega com vontade de dar um soco em alguém, pegar a cadeira e jogar em cima, eu vou pegar a cadeira e vou jogar em cima de alguém? Não, né? Isso é mediunidade equilibrada e consciente. Eu posso dizer assim, ó, eu estou com muita raiva, eu estou muito irritada, eu não quero te ouvir, eu não quero papo. Eu posso falar com raiva, eu posso demonstrar para o médium que está fazendo o esclarecimento da doutrinação
o quanto sentimento aquele espírito está trazendo. Com quem é que ele está conversando, né? Mas eu não preciso fazer o que ele quer que eu faça. Isso é uma mediunidade consciente, equilibrada e consciente, né? Nada contra outros lugares que fazem diferente, mas isso também é uma questão de segurança, né? Porque aqueles lugares onde o médium se joga no chão, cai, ele pode se machucar, inclusive, certo? Então, existem esses dois tipos. Aqui, Centro Espírita Harmonia, eu posso garantir para vocês que todos os médiuns são trabalhados e estudam para que aconteça uma mediunidade completamente consciente. A Adenauer brinca, ainda faz essa brincadeira, né, durante as palestras, que ele diz, o CPF é meu, né? Qualquer besteira que aconteceu, o CPF é meu, né? Espírito não vai preso, o espírito não responde a processo judicial, sou eu, né? Então é por aí, né? É uma brincadeira, mas que é para a gente entender isso. Se eu me jogo no chão, se eu agrido o outro, sou eu, né? Então é isso. Com os seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então vamos lá, Ricardo. Mediunidade é a comunicação, é a relação, é você se comunicar, se conectar, conectar, pronto, vamos usar essa palavra, é se conectar com outro espírito, ok? Então, eu estou aqui, eu percebo a interferência, a comunicação de um outro espírito aqui. A nossa comunicação aconteceu. Mediunidade é isso, ok? É a comunicação minha com um outro espírito. Eu transmitir essa mensagem para você não faz parte. A mediunidade já aconteceu aqui. Aí gosto muito de exemplificar isso. Quando vocês começam, quem ainda não começou, alguns aqui já tiveram contato com isso, né? Já trabalharam em outros centros, enfim. Mas quando a gente começa numa mediúnica, todos, sem exceção, vão ter a seguinte dúvida e vão fazer a seguinte pergunta para o coordenador da mediúnica: é meu ou não é meu? Eu não falei porque eu fiquei na dúvida se era meu, se era coisa da minha cabeça, se era meu pensamento. Todo mundo passou por isso, né? Dá para contar nos dedos de uma mão só quem não fez essa pergunta, quem não teve essa dúvida. Quando você está numa mediúnica, desenvolvendo sua mediunidade, na maioria das vezes você percebe, você sente, você ouve, você tem a ideia, você tem o pensamento, mas você não fala. Porque fica com vergonha, porque o coleguinha do lado falou uma mensagem com um monte de palavras bonitas, com todo o dicionário, e você teve uma mensagenzinha simples ali, aí você fala, não, eu não falei não, porque coisa da minha cabeça, né? O pobre do espírito estava ali, querendo falar, só porque o bichinho era humilde, não tinha palavra bonita, você não transmitiu a mensagem dele. Não, vocês estão rindo? É verdade isso. Vocês vão ver que eu estou falando a verdade, né? Porque é mais um misticismo. A gente está acostumado ao Divaldo Franco, né? Que a gente fala lindamente, né? Mas a gente não precisa. Espíritos são pessoas, então pessoas humildes também trazem mensagens, né? Então, esse é meu ou não é meu, eu falo ou não falo, exemplifica bem isso, né? Então, a mediunidade aconteceu. Vamos dizer, a Adriana está lá na mediúnica, chegou um espírito próximo a ela ouviu, ou ela sentiu, ou ela teve os pensamentos todos, captou todas as ideias do espírito, mas ela não falou. Isso não é mediunidade? A mediunidade já aconteceu. A conversa ali entre os dois, a conexão, o intercâmbio, a palavra que vocês quiserem usar, a relação entre os dois, aconteceu. A mediunidade está ali. Ela botar para fora isso, daqui para lá, não é mediunidade. Isso é transmissão da mediunidade. Então, por isso, a gente não precisa dos sentidos físicos. Alessandra, mas e quando eu vejo o espírito? Eu não estou vendo com os olhos... Não, você está vendo com os olhos espirituais. Inclusive, eu brinco com o povo que tem medo que vê espírito e fecha o olho, vê mais claramente. Viu?
Pessoal que, eu vejo o espírito. Quando eu vejo o espírito, fecho o olho correndo. Lascou, porque se fechar o olho, se concentra a ver mais rápido. Né? Porque não é com esses olhos, não é com o olho físico que a gente vê espíritos. Né? Diga. Uma dúvida. Quando há essa relação com o desencarnado, que seria a mediunidade, depois que o espírito vai embora, desencarna, eu consigo me lembrar de tudo que aconteceu na relação? Eu encarnado? Ou ele incorpora assume meu espírito? No meu corpo, passei ele, eu continuo lembrando o que houve? Como é seu nome? Seu Aldinei, lembrar do que foi dito, o senhor lembra a essência, né? Vamos lá para mais um exemplo. O espírito chegou aqui falando de, sei lá, harmonia na turma. Vamos inventar um tema. O senhor vai lembrar que o tema que ele falou estava falando sobre a harmonia da turma. Mas se o senhor quiser depois reescrever aquela mensagem, o senhor não vai conseguir. Falou pouca coisa, então... É porque você disse que teve exemplo em turma que pessoas têm vergonha de falar o que o espírito falou. Sim. Esse momento que ele ficou com vergonha, foi no momento do relacionamento ou foi após o relacionamento? Na hora, né? Na hora as pessoas se travam ali. Na hora que você está numa mediúnica, principalmente quando você está no desenvolvimento da sua mediunidade, é comum que as pessoas se travem por medo, por receio, por dúvida, né? Por vergonha, por vários motivos. Se trave ali. Né? E aí depois, isso é muito comum, vocês vão passar pelo desenvolvimento mediúnico, vocês vão perceber isso, né? E vai acontecer com vocês também, eu acho, porque acontece com todos, né? Aí o que acontece? Depois que acabar a mediúnica, que o coordenador disser assim, como foi para você, como foi para você, como foi para você, aí você vai dizer assim, tinha um espírito aqui, eu estava com uma ideia, eu estava com um pensamento que falava sobre a harmonia da turma. Ou sabe uma outra coisa que é muito comum? Seu coleguinha fala alguma coisa lá, aí você diz assim, putz, era o que eu estava pensando. Vocês vão ver que vai acontecer isso com vocês, né? Eu estou ali sentada do lado de Adriana, aí eu estou com todos aqueles pensamentos, com todas aquelas ideias, mas eu não ponho para fora, eu não falo, porque eu fiquei com vergonha. A Adriana vai e fala a mensagem todinha. Sabe por quê? Porque o espírito não perde tempo. Se eu não estou a fim de falar, a Adriana fala. Então, vamos para a Adriana aqui. O importante é que ele está ali para trabalhar, para transmitir a mensagem dele, para colaborar com aquele estudo, com aquele desenvolvimento. Se eu não quis falar, a Adriana quis. Aí, quando a Adriana abrir a boca e começar a falar, aí você cai a sua ficha e fala, era o que eu estava pensando. Devia ter falado. Né? E, às vezes, quando termina a mediúnica, voltando à sua pergunta de lembrar ou não, o senhor pode lembrar assim, ele falava alguma coisa sobre harmonia, falou alguma coisa, algumas palavras ou alguma frase que ficou marcada na sua mente, mas ipsilitre o que foi dito, se não perdeu o trem, já era. Diga. Depois que o espírito se afastou, o senhor não faz nem a psicografia, nem a psicofonia. Não faz mais. É muito difícil lembrar exatamente, né, o que a pessoa falou. Diga. Comigo acontece muito. Às vezes, eu estou assim, eu sinto, às vezes, me balançar. E eu sinto como se tem alguém que quer falar comigo, mas eu travo. Eu não... É ela que me dá bronca direto. Travo, eu não... Fico com medo, eu não quero. E, às vezes, já aconteceu eu ficar com dor de cabeça. Quando passa, bem feito. Dor de cabeça. Só falar um negócio. Porque ela fez mediúnica no semestre passado, porque ela começou depois, né? E aí veio a entidade, ficou dançando bastante com o Marie. Foi. Aí, na segunda parte, que ela começou a se travar. Vinha, não, que eu não quero dançar. Puxa a orelha dela. Eu vou aproveitar o depoimento ali da dona... Como é o seu nome? Dona Lena. E vou dizer para vocês, aproveitem a mediúnica, tá? Eu já vou fazer esse parênteses. Geralmente eu falo isso no final. Aliás, é da equipe do dia para falar isso para vocês, mas eu sou abusada, eu vou falar agora mesmo. Fazer um parêntese. Aproveitem a mediúnica, né? Toda a nossa equipe
do curso básico, do ciclo 1, vai estar aqui. São mais de 30 e poucas pessoas. Fora isso, a gente vai ter a ajuda também de todos os médiuns que puderem ajudar. A gente convida, de todas as mediúnicas da casa, vão estar aqui também. Os médiuns passistas que trabalham na Câmara de Passe também vão estar aqui. Então, essa mediúnica já acontece há muitos anos, desde que o ciclo 1 é ciclo 1, antes da ULI ser fundada, né? E nunca nós tivemos nenhuma intercorrência, nada. É uma coisa muito bonita, é um momento de alegria para nós da equipe. A gente chega aqui já numa energia lá em cima, né? E é tranquilo. Então, aproveitem, vocês vão estar respaldados o tempo todo pela equipe toda. Vai estar todo mundo aqui de olho. Qualquer coisa que aconteça diferente, e não acontece, né? Porque se a equipe encarnada é esse povo todo que eu falei, vocês imaginem a equipe desencarnada que está aqui trabalhando, né? É maior ainda. Então, venham, aproveitem. A gente vai fazer um passeio aqui por todos esses tipos de mediunidade. Psicofonia, psicografia, psicometria, que você falou, efeito físico, psicopictografia, que é a mediunidade de pintura, de desenho, né, que Medrado faz, que alguns conhecem. Então, a gente vai ter todos esses momentos para vocês experienciar. Permitam-se, abram-se para fazer. Certo? Fechei parêntese. Vamos lá, Ricardo. É só outra curiosidade. Quando uma pessoa, por exemplo, a esposa sabe o que o marido está fazendo, mas o marido está em outro lugar, e aí liga, olha, não faça isso não. Você é casado, Ricardo? Não. Isso é um caso de família. Vocês não ficaram curiosos? Eu também. Lembrei de um caso que meu pai me contou. Ficou até vermelho, ó. Não, mas eu sou casado, não. Aí ele falou que minha tia sabia o que meu tio estava fazendo. E meu tio já tinha uma certa idade e ele estava subindo na árvore para podar, porque ele fazia essas coisas, cuidava da casa. Uhum. E aí minha tia ligou, olha, sai da árvore aí que eu sei que você está aí. Ó, eu vou te dizer que sua tia tem um amigo espiritual fofoqueiro. Imaginei que fosse isso. Fofoqueiro. Mas bacana, né? Porque se ele ajudou pro cara não cair da árvore, né? Ele estava cuidando, né? Mas era fofoqueiro esse amigo, hein? Aí, outra vez, vamos lá, outro conceito aqui. Também de Adenauer. Tem aqui, viu, Ale? Que é mais ou menos, acho que é o pedacinho que você leu aí do livro, ó. Mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Comunicação psíquica. Então, é muito comum a gente usar a palavra incorporação, né? Tem até um slide aí falando sobre isso, mas eu já vou adiantar. Ninguém incorpora, porque incorporação é você entrar no corpo de alguém. Então, o espírito não toma corpo de ninguém, né? Um corpo, um espírito, né? Dois espíritos não ocupam o mesmo corpo, ok? É uma comunicação psíquica. Como que acontece a mediunidade? Mente a mente. Aonde que está a mente? No perispírito, né? A mente é um órgão perispiritual, não é um órgão físico. Cérebro é uma coisa, mente é outra. A gente já ficou claro isso para a gente, né? Então, essa comunicação acontece mente a mente. O que acontece, Alessandra? O perispírito da pessoa que vai receber essa comunicação se expande, que é uma das faculdades do perispírito, que a gente aprendeu, né? A expansibilidade. E o perispírito do espírito desencarnado também entra nessa expansão na hora da comunicação. E os dois se encontram ali, certo? E aí acontece a mediunidade. Pensamentos que se transmitem, cheiros, né? Sentimentos, sensações, né? Ideias, tudo isso mente a mente. Então, é uma comunicação psíquica. Aquela história que a gente vê, é licença poética do cinema de Hollywood, né?
Eu acho engraçado até no Ghost, né? Quem já assistiu o filme Ghost, né? Que é um filme meio comédia e tal, mas na hora da incorporação faz até ventinho, né? Quando o espírito entra no corpo lá da Whoopi Goldberg, faz, né? Até o cabelo balança assim, né? Isso é licença poética, né, gente? Então, é mente a mente. Ninguém toma corpo de ninguém. Não existe isso. Por isso, é muito fácil que seja uma mediunidade consciente. Mas as pessoas vêm de uma crença antiga que o espírito pode tudo. O espírito não pode tudo. O espírito é uma pessoa como eu, né? Então, ele não pode tudo. Eu sou a dona do meu corpo, eu sou a dona da minha mente. Ele pode, inclusive, isso também vale para aquelas questões de que eu estava num lugar, senti um arrepio, senti não sei o quê. Quando eu vi, o espírito me pegou. Te pegou porque você quis, porque deixou você pegar. Porque quando você estuda, entende, se aprofunda, que é o que vocês estão vindo buscar aqui, se esclarece, isso não é para acontecer. Ok? Diga. Aqui é a lei. Aqui é a lei. Peraí, primeiro as damas, depois os cavaleiros. Diga. Me diga uma coisa. Antes de eu começar a estudar, eu achava que a mediunidade era uma coisa particular, que não era de todos. Vocês estão escutando a pergunta, fofoqueiras? Aumenta um pouquinho, Rodrigo, por favor. Seu Livaldo, separa essas duas aí, uma na fila da frente e outra na fila de trás. Fala, Mari. Então eu achava... É Mari ou Meire? Mari. Fala, Mari. Eu achava que a mediunidade era uma coisa particular, que não era de todos. Mas, e aí você fala que vai ter a sessão mediúnica, que todos vão participar. Aí eu vendo o depoimento dela e dele, que falou até de sentir cheiros, eu fico pensando, por exemplo, eu não sinto absolutamente nada. Eu fico pensando, isso é uma coisa que se aprende, que se desenvolve? Como é que funciona? Mari, sim, a mediunidade é de todos. Sim, eu acho que é o próximo slide. Espera aí, deixa eu passar aqui para ver se não é. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer de intensidade a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Está lá no livro dos médiuns, né? Então, todos nós somos médiuns. Mas cai exatamente no que eu estava explicando para Ricardo, para Adriana aqui, né? A gente dá essa nomenclatura somente para quem tem mediunidade ostensiva. A gente costuma dizer assim, minha mãe é médium poderosa, minha irmã, minha cunhada, minha vizinha, meu primo, meu tio é um médium fenomenal. Porque provavelmente, quando a gente cita essas pessoas, a gente está falando de mediunidade ostensiva, né? Aquela pessoa que tem uma mediunidade ostensiva. Mas a mediunidade, ela vai de um grau sutil ao ostensivo. O que é a mediunidade sutil, Alessandra? A primeira mediunidade que todos nós temos e que todos nós passamos, a gente vai ver ali, tem um slide que a gente vai ver, os indícios da mediunidade. E eu vou perguntar, é o quê? Tá? Por que, Rodrigo? Minha voz é muito aguda? Fiquei magoada, assim, que horror. Já te dou a palavra. A mediunidade que todos nós temos, né? A gente vai ver ali nos slides os indícios e vocês vão ver. Eu vou falar, quem já teve isso? Eu. Quem já teve isso? Eu. Quem já teve... Você vai ver que é uma coisa comum. É a intuição, né? Então, por exemplo, você já aconselhou alguém? As pessoas costumam te ligar ou te procurar e dizer, Mário, eu pensei em você, eu estou com esse problema, pensei em você. O que você acha disso? Sempre. Mediunidade é relação com os espíritos. Quando você aconselha uma amiga, um parente, uma pessoa, ou quando do nada, teve uma vez que uma aluna me disse assim, eu estava no ônibus, aconteceu um acidente, eu falei tanta coisa para aquela mulher para acalmar aquela mãe, porque o filho se feriu, que eu não sei nem de onde que eu tirei tanta palavra e tanta coisa. Mediunidade. Né? A gente tem amigos espirituais o tempo todo perto da gente. E principalmente nos momentos mais difíceis.
Então, é essa relação que a gente não percebe, que a gente não dá esse nome, que a gente não nomenclatura mediunidade. A gente diz, apareceu um pensamento não sei de onde. Ah, eu ia por esse caminho, não fui, estava engarrafado, ou teve um acidente, né? Graças a Deus, não sei porque eu mudei o caminho naquele dia, deu tudo certo. Intuição, inspiração, né? Porque o que vem de fora pensamento de uma outra mente para a sua é inspiração, certo? O que vem de dentro é intuição, que é mediúnico também, mas pode ser coisas suas, conteúdos seus que estão ali guardadinho e que o espírito dá aquela futucadinha e sai, mas é seu. Agora, quando é pensamentos e ideias de outros, é inspiração, que a gente dá o nome, certo? Então, são coisas do dia a dia. Hoje em dia, pelo WhatsApp, você tem mediunidade, né? Quando você está aí num aconselhamento lá com aquela prima que te mandou uma mensagem lá pedindo ajuda de alguma coisa, né? A gente tem, às vezes, eu já passei por essas situações de dizer, ai, que saco, logo agora, estou ocupada. Mas, naquele momento, você está sendo veículo de alguma coisa, porque cada um é bom em alguma coisa, né? Se eu posso aconselhar um problema de família, a Adriana pode ser boa. Se é um problema de trabalho, Denise é melhor, né? E cada um tem ali o seu grupo de amigos que te auxiliam naquele momento. Então, isso também é mediunidade. A intuição, a inspiração, são coisas sutis que todo mundo passa, que todo mundo tem, que todo mundo faz, mas que a gente diz, eu não sou médium. Se eu for perguntar a cada um aqui, cada um tem uma história assim, que aconteceu, que fez, que falou e que não sabe por quê. Não, naquele dia eu estava inspirada, né? E ninguém, de novo, dá crédito a ninguém. Os pobres dos amigos ficam ali ajudando e a gente não dá crédito. Diga. Já até esqueceu a pergunta, né? Falei tanto, não? Então fala. Está desligado, seu Livaldo. Depois o Telmo quer falar também aqui. Rodrigo hoje está brigando com esses microfones. Está com o salário atrasado, Rodrigo? Não, tá não. Alô. Oi. Pronto, diga. Pronto. É do slide que você antes, né? Você estava explicando da expansão do perispírito e a comunicação psíquica, que geralmente se dá na parte consciente. E por que, essa é a minha dúvida, por que a outra parte inconsciente, quando é que ela ocorre e por que ela ocorre? Se é uma expansão do perispírito. Eu não disse que a expansão do perispírito é só no consciente, não. Não é questão de só, eu quero saber por quê. A maior parte é consciente. Sim. E quando se dá inconsciente, por quê? É aí que eu queria entender. É uma questão do médium, é uma questão da casa, é uma questão de perfil de cada casa, né? Tem algumas casas que as pessoas se dizem médium inconsciente. Não me lembro de nada que aconteceu. Você não ouviu já médium falar isso? Não me lembro de nada que aconteceu, né? Então, é uma questão de perfil de cada casa. Aqui no Harmonia, a gente só trabalha em todos os trabalhos de forma consciente, né? É justamente por isso. Essa é a minha questão. Eu me questiono. A expansão do perispírito é igual. Eu sei, mas assim, é comunicação psíquica. Sim. Pronto. Por que essa inconsciência? Porque eu não vou por casa, eu estou falando individual. Esqueça a casa. Sim. Esqueça tudo isso. É o processo. Por que essa tal dessa inconsciência? É a entrega do médium, é isso que eu estou falando, né? Se eu trabalho dentro de uma casa aonde é comum que todos trabalhem de forma inconsciente, por exemplo, vamos dar nome aos bois, na Umbanda, né? Geralmente as pessoas que trabalham em Umbanda dizem, eu não sei nada do que o caboclo disse, eu não sei nada do que o preto velho falou, eu saí dali do transe, eu não me lembro de mais nada, né? Opinião Alessandra, eu não acredito nessa de não acredito. Eu não acredito nessa de não acredito em mais nada, entendeu? Mas é um outro tipo de mediunidade. São médios que se deixam levar, né? Eu vou dar um exemplo para você. O preto velho, vamos pegar um preto velho, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é relatos tanto dos nossos trabalhos que a gente
tem essa prática, essa experiência, quanto de literaturas espíritas, né? O mesmo espírito que se apresenta num centro de Umbanda como o Preto Velho, ele trabalha no Harmonia como um mentor espiritual de alguém, né? Que a gente nem usa mais essa palavra aqui. Então, no centro de Umbanda, ele chega cheio de trejeito lá, né? Andando assim, né? Porque é o perfil daquela religião, é o perfil daquela casa. Agora, ele também trabalha aqui no Harmonia, e aqui ele chega, lá o médium está sentadinho, fala e pronto, né? É errado? Não. Vocês vão presenciar mediúnicas aqui na casa, que alguns médios também andam assim devagarzinho, porque o médium se sente confortável em fazer isso, né? Porque sente realmente, né, aquela impressão física do espírito. Mas não é obrigado. Se ele quiser sentar e ficar quietinho, a transmissão da mensagem vai ser igualzinha, né? Então, isso vai da educação mediúnica, isso vai da condução da mediunidade por mim, pelo próprio médium, e do perfil de cada casa, né? Por exemplo, na Umbanda, se uma pessoa der comunicação de um preto velho dentro de um centro de Umbanda e não fizer assim, sabe o que as pessoas vão dizer? Que é mentira. Que não tinha nenhum preto velho ali, que aquele cara estava fingindo, né? É misticismo, é coisas que a gente tem que ir aos poucos, né? Aos poucos as coisas vão esclarecendo, as pessoas vão entendendo, né? Esse mecanismo que é psíquico, que é mental, né? Que não há necessidade disso, né? Que espírito não toma o corpo de ninguém. Se você tem esclarecimento, se você tem conhecimento das coisas, se você estuda, se você é estudioso, se você entende o que é a mediunidade, não tem a menor necessidade disso, né? A menos, né, que seja lá uma fascinação. A gente vai ver isso lá na aula de obsessão, né? Aí é um outro aspecto. Mas você trabalhar a sua mediunidade institucionalmente no seu dia a dia, não tem a menor necessidade disso. Mas cada lugar tem um perfil, né? Então, é isso. Espera aí, que agora tem uma pergunta lá atrás que ele está esperando um tempão. E o Telmo também está. Boa noite. Alessandra, aconteceu comigo essa semana um fato interessante. Meu filho, ele mora em Belo Horizonte, estuda lá, e eu tive um sonho que era uma pessoa que se dizia meu filho, mas a aparência física dele não era meu filho. Aí aquilo me deixou assim, pô, tá acontecendo alguma coisa com o Ítalo. E o que foi que eu fiz? Eu moro perto da praia, eu fui para a praia, sentei na beira da praia, mentalizei com ele, transmitindo boas energias e fluidos bons, né? E quando deu 11 horas da manhã, ele me liga. Ele estava passando por um problema lá, mas conseguiu resolver de boa. E foi excelente, porque mostrou uma coisa que até então eu não conhecia, uma conexão, certo que é com meu filho, a gente já tem uma ligação forte porque ser pai e filho, mas eu nunca tinha experimentado isso. Então foi assim, essa caminhada que eu estou começando agora está interessante, está tendo muitas descobertas e essa foi mais uma. Esse o objetivo, que vocês vão se descobrindo mesmo. Dando uma análise rápida aí, provavelmente não foi o seu filho que veio em sonho, provavelmente um amigo ou dele ou seu que veio, né, fazer esse intercâmbio entre vocês dois. Sim, provavelmente isso. Agora a pergunta. Não era a pergunta, não, gente. Essa agora era só um comentário. A pergunta: quando a gente vai participar de uma mediúnica, porque eu já escutei algumas vezes, mas eu queria ter certeza. Tem algum preparo? Porque já me disseram que não é bom você comer carne, não é bom você tem que se preparar, tipo fazer um jejum. Mais uma vez, perfil da casa. Aqui não tem preparo nenhum. O preparo é vir com o coração sossegado, tranquilo, né? Se entregar, se permitir. Isso é o preparo aqui da casa, né?
Agora, algumas casas, eu já trabalhei, eu sou carioca, vocês já sabem, eu trabalhei no Rio, numa casa que ela era espírita, mas também tinha uma linha hindu da história, né? Cruzava ali, era espiritismo com hinduísmo, né? Mais ou menos. E aí, alguns trabalhos naquele dia, a casa, era o perfil da casa, dos espíritos que trabalhavam ali, pedia que não se comesse carne, por energia e tal, não sei o quê, né? Mas isso também volta a mesma coisa que eu disse aqui para ele, é o perfil da casa. Aqui não tem nenhum preparo. O preparo é vir com o coração alegre e feliz para que aconteça tudo da melhor forma. A gente vai falar para vocês, a equipe aqui vai falar para vocês, né? Vai botar no grupo e vai falar para vocês recomendações para o dia, mas não preparo para a mediúnica. Recomendação de frio, trazer casaquinho, essas coisas. Certo? Tranquilo, obrigado. Dá o microfone para esse rapaz aqui, que ele está meia hora esperando, coitado. Boa noite, tudo bem? Primeiro um comentário sobre Sérgio, a pergunta de Sérgio. Ele fala que, assim, é a minha opinião, para ver se eu entendi corretamente. Ele fala que se o perispírito faz parte da psique, né, da consciência, como é que o inconsciente está ligado? Eu entendo que é uma coisa só, assim, são camadas da mente, né? A consciência e a inconsciência não dá para a gente separar. Eu entendi dessa forma. Na mente estão contido o consciente e o inconsciente. Eu acho que ele está separando um pouquinho ali, como se não tivessem locais separados. Né? É só a percepção da gente que é diferente. Mas a pergunta agora também. No caso, você falou de inspiração e intuição. A escrita. Você fazer, não estou falando de psicografia. A escrita de uma poesia, uma composição de uma música, você é uma maneira de... É uma inspiração, né? Sim. Pode ser mediúnica, não pode? Pode ser. Você escreve uma coisa hoje, lê daqui a 10 anos e você... como eu escrevi isso? Pode ser, com certeza. Muitas músicas são inspirações aí. Alguns autores atribuem e outros não, né? Levam o título todo. A música fui eu que fiz, né? Mas a mediunidade, vocês vão ter uma aula lá no ciclo 2, que é mediunidade no cotidiano, né? E aí vocês vão ver aonde que a mediunidade está contida. Em tantas coisas, uma delas é nas coisas do dia a dia que se faz, né? Então, se você é um músico, se você é um compositor, com certeza você está ali auxiliado nesse intercâmbio o tempo todo. Tá bom, obrigado. Vamos lá? Tem mais alguém? Diga. É só um caso que aconteceu, que todo mundo deve ter escutado, com aquele cantor, pai de Jairzinho, acho que é Jair, né? Jair Rodrigues, que ele estava no show, aí ele olhou para a plateia e viu a Elis Regina sentada, chamando ele. Aí ele disse, não vou agora não. Acho que no outro dia que ele morreu, ele infartou. Não conheço essa história. Não foi assim, desse jeito? Não conheço essa história. Você nunca ouviu falar? Isso aí foi falado em televisão, inclusive foi passado em televisão, porque ele foi ao vivo, no caso, né? Então, tem a fala, inclusive, dele. Ele olhando para a plateia, falando com ela. Só que ninguém a viu, claro, né? Ele que viu. E fosse como se ela viesse buscar ele, para encontrar com ele lá, e realmente no outro dia, ou foi outro dia ou foram 2 dias após, uma coisa assim, ele infartou. Sabia dessa história, muito forte. Não conhecia essa história. Mas acho que alguém aqui já ouviu falar, não foi? Vamos lá agora, vamos dar um passeio. Diga. Não deixe passar. Boa noite. Sobre a questão da mediunidade ser consciente ou inconsciente, está para além dos hábitos da casa, não? Porque em algumas leituras e o que a gente vai trocando figurinha, existe uma função maior em se ter a consciência, que a mediunidade consciente tem uma função, que seria que o médium também se educasse e aprendesse com cada comunicação, com cada vivência mediúnica. Então, ele seria o primeiro a usufruir daquela... Perfeito, exatamente, né? É mais ou menos, isso aí me lembra, a sua colocação me lembra aqueles médiums que falam em outros idiomas, né? Xenoglosia, o nome disso, né? Então, o que adianta, me diga aqui, o que adianta a Alessandra agora da comunicação de um espírito aqui falando em grego? Gente, agora, silêncio, que tem um mentor aqui, tem um amigo, eu vou fazer uma comunicação para vocês. Aí começa a falar em grego. Adiantou para quê? Resolveu para quem?
Nem para mim, porque eu não entendo grego, né? Então, qual é o objetivo dessa comunicação? Nenhum, né? O objetivo é só um, vaidade. Porque aquele médium, nossa, aquele médium fala em espanhol, em inglês. Se ele está falando para um público que está entendendo, beleza. 10, número 10 para ele, nota 10. Mas se não é, né? Perpassa por isso que você está falando, né? O que adianta o médium inconsciente? Ah, falou um monte de coisa. Tá certo, um monte de gente falou, mas para mim não serviu de nada, né? E isso tem que ser bom para todo mundo, né? Tem que ser instrutivo para todo mundo. Eu não posso ser, como dizem, né? A Umbanda diz o cavalo, não chama nem o médium, né? Eu não posso ser um cavalo, né? Eu sou instrumento de uma comunicação, mas eu também sou aprendiz daquela comunicação. Quando a gente trabalha numa mediúnica de desobsessão, eu costumo dizer que é um trabalho triplo ali, né? São 3 pessoas aprendendo naquele momento do esclarecimento do espírito. É o espírito, principalmente, é o médium que está transmitindo a comunicação e é o médium que está fazendo o esclarecimento. Porque se não for assim, não faz muito sentido, né? Um trabalho inteiro, lógico, existem alguns casos que realmente são extremos, né? Mas quando você está trabalhando numa mediúnica de desobsessão, o trabalho é para todos, né? Para todo mundo. Todo mundo que está envolvido ali está num aprendizado. Não adianta depois eu sair do transe e dizer, ah, não me lembro de nada, não sei nem o que foi. Você foi ali fazer o quê? Ser uma caixa transmissora, né? Até para essa responsabilidade da educação mediúnica, porque eu tenho um amigo que ele costuma dizer isso, ele já tinha muita experiência com mediúnica, e aí fala sobre essa questão, mas quando o espírito chega e que me toma, me joga no chão, e que às vezes eu sinto aquela sensação de ter que rastejar como uma cobra, ele, beleza, aí você se jogou e rastejou, mas também vai chegar espíritos que vai querer voar como um pássaro, e o que é que você vai fazer? Vai voando. E serviu para quê rastejar como uma cobra? Serviu para todo mundo dizer, nossa, ele é um médium fenomenal. E as pessoas aprenderam o que com aquilo? Né? Um dos principais objetivos da comunicação, das transmissões de mensagens, é instrução. Se você não está sendo instruído, se a pessoa que está transmitindo não está aprendendo nada com aquilo, né? Salvo Chico Xavier da vida, Divaldo Franco, Medrado e outros médiuns que a gente conhece que tem uma outra história envolvida por aí, né? Não somos nós aqui, Alessandra, Adriana, Ricardo, que vamos nos comparar com Chico Xavier. Eu acho que está precisando organizar a ordem das perguntas, porque tem 2 pessoas aí aqui... vocês que lutem, eu estou aqui só para responder. Exatamente, por isso que eu estou dando esse freio de arrumação. Aí está como? Depois dela, vem para cá. Ok. Vai, Vânia. A bola é com você. Alessandra, o que eu ia dizer é o seguinte, no dia que eu vim para a mediúnica, ano passado, semestre passado, eu... Está desligada? Me senti a pessoa mais importante do mundo, viu? E deixei passar tudo. Desenhei, escrevi. Agora, eu via tudo. Mas também era como se não tivesse muito domínio, não é? Fica dando spoiler não, menina. Deixa eles saberem o que vai acontecer. Você está dando spoiler, é igual contar o final do filme. Não pode dar spoiler da mediúnica. Mas eu acho que a pessoa se sente tão feliz, não é? Tem que se permitir, tem que deixar, pensar que vocês estão aí... Tem que incentivar para ninguém faltar, viu? Porque é o dia mais feliz da vida. Diga, dona Lena. A gente tem condição, por exemplo... Aqui na mediúnica, na passada, teve vários temas, né? Em relação à mediunidade. Vida espiritual. Vida espiritual. E eu comecei a sentir como se minhas pernas começaram a tremer, e eu comecei a segurar, mas chegou um ponto que eu não aguentei mais e eu levantei. E nesse levantar eu comecei a dançar. Não sei se você estava aqui na mediúnica, você viu. Comecei a dançar, só que eu tentava parar de dançar e eu não conseguia. Eu queria parar e eu não conseguia. E chegou o ponto que eu comecei a ficar desesperada porque eu queria parar, mas eu não conseguia parar. Inclusive, essa menina Marie,
que ficou, me segurou e Marie disse que estava cansada, que já estava cansada e eu não cansava. E minha nora ficou preocupada que eu tenho problema no joelho, né? Mas eu não senti nada em joelho, não. O joelho não incomodou, não senti nada. Mas agora eu quero, Alessandra, que você me diga a condição de você controlar, parar de dançar. A condição, depois que você sabe como fazer isso, né? Então, vamos para mais um tópico aqui. Eu não consegui andar com slide, vocês estão vendo, né? Tem um monte de slide bacana aí que vocês estão me travando. Depois vocês vão querer, não tem. Não, mas foi ótimo. Já deve ter falado tudo. Seguinte, respondendo a sua pergunta e já adiantando aí alguns slides. Eu sou médium, todos nós somos, mas eu sou médium ostensivo. Tá? Eu sinto essa mediunidade muito ostensiva em mim, desde pequeno ou desde muito jovem, mas eu não quero trabalhar em centro espírita. Aí as pessoas dizem, aí olha outras coisas que a gente escuta, e eu tenho certeza que vocês já escutaram. Ah, mas fulaninho, meu conhecido, minha prima, meu cunhado, não sei o quê, é médium ostensivo, não quer trabalhar, a vida dele não vai para frente, né? O espírito dá uma surra, né? Faz isso, faz aquilo, acontece, a vida não vai para frente, é só desgraça, é só doença, isso tudo porque ele não quer trabalhar a mediunidade dele, não quer desenvolver a mediunidade. Vocês já não escutaram isso? Quem que já não escutou isso? E aí eu pergunto a vocês, se todos nós somos médiuns, aonde fica o livre-arbítrio nessa hora? Eu sou obrigada a trabalhar num centro espírita? Se todos nós somos médiuns e eu escolhi ser evangélica, eu tenho que deixar a minha religião que eu escolhi para trabalhar no centro espírita? Se todos nós somos médiuns e eu escolhi ser budista, né? Foi a filosofia que eu me identifiquei nessa encarnação. Eu tenho que deixar de ser budista porque senão minha vida não vai para frente? Ou eu não acredito em Deus, né? Eu não acredito em Deus. Não tem religião nenhuma que me pegue pelo pé, porque nem em Deus eu acredito, né? Mas eu sou médium. E aí? Minha vida não vai para frente? Não, né? Só que, qual é o porém dessa história, dona Lena? Eu preciso saber fazer isso. Então, você pode escolher o que você quiser, né? Nós somos livres, temos livre arbítrio. A gente pode direcionar a nossa vida para onde a gente quiser, mesmo que eu tenha uma mediunidade ostensiva. Mas eu preciso saber como fazer isso. E como é que eu aprendo a fazer isso, Alessandra? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui, estudando. Nós já tivemos aqui, e vira e mexe nós temos, alunos evangélicos, alunos católicos, alunos que não acreditam em nada, não acreditam no espiritismo, né? Teve uma vez, foi até engraçado, isso já tem uns 5 anos mais ou menos. Luiz, meu marido, estava dando aula aqui, ele fez uma brincadeira, né? Ele botou um slide e falou assim, eu acho que a pergunta era quem acredita em reencarnação, alguma coisa assim. Aí ele falou, ó, quem acredita, vai todo mundo para o lado direito da sala. Quem não acredita, fica do lado esquerdo. Aí o pessoal levantou, ficou só uma senhorinha aqui, na primeira fila. Aí ele falou, a senhora não acredita? Ela falou, não acredito porque eu sou católica, apostólica, romana, e você não vai mudar meu pensamento. Perfeito. Achei lindo, né? Porque ela veio para cá católica e ela saiu daqui católica. Mas ela veio entender o espiritismo. Porque até para você discutir, entre aspas, a sua religião com outra pessoa, você tem que entender do que você está falando. Você não vai falar do evangélico, do budista, do católico, meter o malho como as pessoas fazem, sem respeitar a religião do outro, se você não entende, né? Então, ela veio para cá aprender. A gente também já teve uma aluna aqui que era evangélica, né? E ela trazia ela sentava aqui no banco, gente. Teve um dia que eu me dei o trabalho de contar. Ela tinha 17 livros em volta dela. A gente ia falando e ela ia, ó. A gente ia falando e ela levantava o dedo e ela falava todos os versículos. Eu acho isso massa demais. A ULI, né, não está aqui para formar espíritas. A ULI está aqui para que vocês se reconheçam espíritos, né?
Então, esse é o livre-arbítrio, né? Agora, se essas duas moças que eu citei, que tiveram vários casos aqui na ULI, né? Se elas fossem médium ostensivas, elas estavam aprendendo aqui, como que elas vão lidar com isso lá fora? Porque se a religião delas não tem esse tipo de trabalho, que tem, né? Que a gente vai ver aqui nos slides para frente que tem, né? Mas não tem esse nome, porque quem deu esse nome foi Allan Kardec. Mediunidade tem em todas as religiões, em toda a humanidade. A gente vai dar uma olhada aí nos slides seguintes, né? Em toda a humanidade, desde que o homem é homem, a mediunidade está presente. Só que não se chamava por esse nome. Cada povo e cada cultura chama de uma outra forma. Mediunidade é um nome novo, foi criado por Allan Kardec. Ok? Diga. Voltando ao Petro Velho, eu fui uma vez numa consulta dessa de mediunidade, em uma casa que não vale a pena dizer o nome aqui, que eu notei que depois da sessão, todo mundo foi incorporado pelo Petro Velho. Aí eu te pergunto, o espírito foi encarnado, induzido, né? Tem um nome... Foi incorporado pelo Petro Velho. Aí eu pergunto, sim, todas as pessoas que estavam na sessão tomando uma consulta com o médium, cada médium pegava uma pessoa para... Aí depois eu conversei com as pessoas, todos eles foi o Petro Velho. O espírito consegue incorporar a várias pessoas encarnaram ao mesmo tempo? Essa é a minha pergunta. Um de cada vez pode. Todo mundo junto, não. Aí só um espírito iluminadíssimo, né? Um Bezerra de Menezes da vida, né? Mas um de cada vez, certo? Vamos lá dar o nosso passeio aqui, ó. Os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Então, desde que o homem é homem, se tem histórico, né, da mediunidade acontecendo. Mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade. E, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Então, ali está dizendo, ó, práticas religiosas ou não, né? Foi o que eu falei, a mediunidade está no dia a dia, está no nosso cotidiano, né? Se eu sou médica, se eu sou vendedora, se eu sou advogada, se eu sou faxineira, se eu sou dona de casa, seja o que eu for, profissionalmente, pode ter certeza que perto de mim sempre vai ter alguém que se interessa pelo mesmo assunto e vai estar ali me ajudando, em qualquer momento da minha vida, né? Eu falei profissional, mas é em todas as dimensões da nossa vida. Então, pode estar presente em práticas religiosas ou não. E foi tratada de diferentes formas durante a caminhada da humanidade. Então, ó, no livro dos Vedas, que é datado de aproximadamente 1500 antes de Cristo, tirei esses dois trechinhos. Tem um que está escrito lá, ó, há uma parte imortal no homem, o Agni. O que está falando aí? Você quer falar, Patrícia? Fale. Ela estava me lembrando aqui uma vez, a gente estava tendo uma conversa, né? E eu perguntei a ela se seria possível, em uma mediúnica, certo? Você dá uma comunicação de um espírito encarnado? Não. Encarnado? Sim. Não. Não. Só se for em desdobramento, né? Por exemplo, um espírito está numa UTI, certo? Ele pode, em desdobramento, vir em algum lugar, né? Sim. Ok? E aí você pode entrar em comunicação com ele. Mas dar essa comunicação não é uma coisa natural de se fazer. Porque eu penso assim, no sentido assim, às vezes aquele sono, aquele torpor, né, que você pega aí e às vezes você não pode ser direcionado
para poder, vamos supor assim, uma pessoa que não consegue expressar seus sentimentos, né? Ela é uma pessoa muito retraída. Sim. Né? Em uma mediúnica, muitas vezes, ela pode ser levada, né? Alguém pediu por ela, alguma coisa assim. Ela, em algum momento, não pode, em um desdobramento, a equipe espiritual levar só para ela poder... Levá-la, pode, mas essa comunicação, ela geralmente acontece entre espíritos de dimensões diferentes, então planos físicos diferentes. Mas né? No caso a equipe espiritual pode fazer isso como um tratamento, vamos dizer assim, para essa pessoa. O caso que você trouxe, o exemplo que você trouxe, né? Então, um tratamento para essa pessoa, né? Em desdobramento, ela pode ser tratada no momento de libertação do espírito dela, ok? Certo, mas não trabalhar dentro de um centro espírita. Não, trabalhar não. Ela ser trazida para ela dar por um tratamento pode. E o médium reconhece isso, se o espírito é encarnado ou desencarnado, no caso? Não. O médium está ali para passar a comunicação. Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Do que você está falando ali? Reencarnação, né? Então, são nomes que a gente veio aprendendo depois do Espiritismo, mas eram coisas que já se falavam lá há 1500 a.C., né? No Egito, por exemplo, quando as pessoas morriam antigamente, eles faziam um preparo todo do corpo. E junto do corpo, eles botavam um pergaminho, né, como se fosse um mapa, um roteiro, vamos dizer assim, um manual de instruções, né, para o espírito, quando chegasse do outro lado, ele não se perder, ele ter lá todo o seu histórico, como se fosse um currículo, né? Então, se eles faziam isso, é porque eles acreditavam em quê? Na vida após a morte, né? Eles não iam fazer todo esse preparo se eles não acreditassem na imortalidade da alma, né? Então, acreditavam que acontecia esse intercâmbio. As pitonisas na Grécia e as sibilas em Roma, que eu não trouxe ali, mas eram mulheres... E o povo celta também, né? Tem muitos relatos de fenômenos mediúnicos. As pitonisas e as sibilas eram mulheres que eram consultadas mesmo, né? Tanto para questões importantes quanto para questões frívolas, né? Tanto pelo povo quanto pelos homens do poder de Roma e da Grécia, né? Elas traziam a bendita da consulta que existe até hoje, né? Então, lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga, também se faziam isso, né? Iam-se até essas mulheres que você chegava lá e fazia a pergunta que você queria, né? De trabalho, de amor, de dinheiro, do que fosse, e elas respondiam através dos espíritos, né? Com a mediunidade. Se dava esse nome? Não se dava, né? Estamos falando da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? Mas era uma mediunidade. E aí, alguém tem dúvida que tem mediunidade aí também? Não, né? Nenhuma, né? Não precisa nem muita conversa nesses slides, né? Então, os povos indígenas vivem a mediunidade à flor da pele, né? Em todos os seus cultos, em todos os seus rituais, né? Com os pajés, é mediunidade pura, né? Alguém tem dúvida que tem mediunidade aí nos cultos evangélicos? Eles dizem que é mediunidade? Se chamam de médiums? Não, porque isso são nomes atribuídos dentro do espiritismo, né? Mas nada mais é do que mediunidade o que está acontecendo ali. O mediunismo bíblico. Então, na Bíblia, se a gente pegar a Bíblia, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, é mediunidade da primeira página até a última, né? Todos os milagres de Jesus, desde a aparição de Moisés, né? Da conversa lá de Moisés, de tudo isso, né? Então, isso aí é um quadro, na verdade, de Francisco Zuccarelli,
E só aí nesse quadro tem um monte de mediunidade. Né? E isso é uma passagem da Bíblia, quando Jesus se apresentou para os 3 apóstolos ali. E do lado de Jesus tem Elias e Moisés. E os 2 já tinham morrido, né? Desencarnado. E Jesus também, né? Então, os 3 apóstolos já viram eles ali, os 3. Mediunidade de efeito físico, né? Eles estão levitando, outro tipo de mediunidade, levitação, né? Outro tipo de mediunidade, voz direta, né? Porque os 3 ouviram o que Jesus estava falando, né? Outro tipo de mediunidade, transfiguração. O que é transfiguração? Jesus estava com outro semblante. Vou dar um exemplo aqui para nós, aqui, né? Da galera aqui de Salvador. Quem já frequentou a Mansão do Caminho de Divaldo, ou a Cidade da Luz de Medrado, né? Quando os 2 transmitem mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, que eles têm esse espírito em comum, né? Que trabalham nos 2 centros. Quem já esteve presente lá nesse momento? O que você percebeu no ar? Né? Todo mundo fala isso, é cheiro de rosa, é cheiro de éter, é cheiro de hospital, né? E ele, não é que a fisionomia deles vira Dr. Bezerra de Menezes, mas fica transfigurada. A voz transfigura, tamanha a envergadura, aí vem o que eu falei para o senhor ainda há pouco, tamanha a envergadura desse espírito, né? Então, ele impregna tanto o perispírito do médium que está fazendo essa comunicação, que vocês que estão assistindo, né, nós que estamos assistindo, nós percebemos essa transfiguração na face da pessoa, né? É uma coisa sutil, né? É uma manipulação da matéria sutil. Dr. Fritz. Né? Sim. E você vê que ele muda tudo. Inclusive, eu já vi cirurgia assim, ao vivo, ele cortar as costas de uma pessoa para tirar um tumor e não sair um pingo de sangue. Pois é. Coisa muito impressionante. Esses trabalhos feitos por alguns médios já que trabalharam com o Dr. Fritz, ele precisa falar com aquele sotaque alemão? Mas se ele não falar, as pessoas dizem, não tem nada ali, não é Dr. Fritz, nada, é genérico, né? É nada, é genérico, né? Então, isso tudo está aí envolvido nesse misticismo que nós criamos, né? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é uma brincadeira, mas é sério que acontece. Vocês estão chegando no ciclo 1, mas vocês vão caminhar aí pelos campos de estágio da ULI, e muito provavelmente muitos de vocês vão ser trabalhadores aqui, né? Porque é isso que acontece, todos nós já fomos alunos, né? E vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Se você entra na câmara de passe, né? Todo mundo aqui já tomou passe ali? Se você chegar ali na câmara de passe e a pessoa parar na sua frente e ficar assim, ó. Aí, se você no outro dia for lá e a pessoa faz... O que você vai dizer? O segundo dia, eu só quero... Quando você estiver na filinha ali que a pessoa disser assim, ó, entra, você vai pular o médium que ficou parado na sua frente e vai no outro que se sacudiu todo. É do humano, gente. Eu estou falando com forma de brincadeira, né, na brincadeira, mas é do humano, né? Aí eu te digo, aquele cidadão que ficou paradinho ali na sua frente, muito provavelmente estava muito mais concentrado e te transmitindo muito mais fluidos, né? Com muito mais intensidade, porque o passe parte do seguinte princípio, desejo e vontade. O passe parte daí, do desejo e da vontade da pessoa que está te aplicando o passe, né? Tá
totalmente concentrada, imbuída de estar transmitindo todos os melhores fluidos dela e da equipe espiritual que, através dela, chegam até você. Então, não estou querendo dizer que a pessoa que sacode ou que faz isso, porque isso faz parte da técnica de passe, né? Tem a dispersão, tem a concentração, faz parte dos passos do passe, né? Mas eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa que se sacode toda não está fazendo um passe legal. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquela que está ali quietinha, que faz as coisas com mais tranquilidade, ou que nem mexe as mãos, às vezes está aplicando para você um passe muito melhor do que aquela. Então, é por esse caminho aí que passa a mediunidade, né? Se a pessoa que está trabalhando com o Dr. Fritz, como ela trouxe, não falar com um português arrastado no alemão, vão dizer que não é o Dr. Fritz. Entendeu? É só um comentário, né? Uma pergunta. Então, as mães, em geral, são grandes passistas, né? Porque você falou desejo e vontade. Você as mães de casa, são, as mães Deus são poderosas. Abençoe, né? Deus abençoe, vai com Deus. Se é vontade, não, falando sério mesmo, se é vontade e desejo, né? É isso, só isso. Obrigado. Certíssimo. Mãe, Chico Xavier tinha uma frase que, quando eu fiquei grávida, eu ouvi essa frase e eu achei linda e conto para todo mundo, né? Alguns já devem ter ouvido. Ele diz que quando uma mãe faz uma prece, ela arrebenta as portas do céu. Né? E é isso mesmo. Quando uma mãe ora por um filho, pode estar 50 pessoas aqui orando, mas a oração dela arrebenta a porta do céu. Diga aí. Eu tive uma experiência que eu fui em um centro, né? Não vou citar aqui porque não veio um caso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Estava tendo um processo cirúrgico, né? E o rapaz estava. E aí chegou a entidade, foi fazer o processo, o cara caiu duro no chão. Eu olhei, eu fiz assim, eu fiquei dura, eu disse assim, eu vou me embora. Ela esqueceu alguns detalhes, porque chegaram com uma bandeja com os instrumentos todos que era para perfurar, né? E aí ele desmaiou, foi uma maior confusão. Mas aí é medo da pessoa, né? Porque quando você vai num centro que faz uma cirurgia espiritual, ou dessas que cortam mesmo, não sei o que, você tem que... É o caso da mediúnica de vocês, você tem que estar entregue. Ou acredita ou não acredita, né? Aí o cara chega lá com um monte de instrumento, você está morrendo de medo, não acreditando naquilo, você cai para trás, né? Quando você vai fazer uma coisa dessa, né, você tem que estar entregue. Então, vamos lá, gente, ó. Outro tipo de mediunidade, morte de Joana d'Arc, né? Lá na Idade Média, Joana d'Arc, se eu não me engano, eu não sei se ela tinha 17 ou 19 anos, mas ela era bem novinha, né? E ela foi para onde? Para a fogueira, coitada. Morreu queimada, porque ela era tida como bruxa. O que ela era? Médium ostensivíssima, né? Só que naquele tempo não se entendia isso, tinha todo o poder da Igreja Católica, né? Aí é um fator histórico e cultural, morreu na fogueira, né? Então vamos lá, mais um textinho aqui de Adenauer para a gente pensar. Psicoterapia e mediunidade. Todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais, minha voz está acabando, vocês estão percebendo, né? Rodrigo me deu um microfone baixo, aí agora minha voz está acabando, Rodrigo. Amanhã eu tenho que dar aula de novo, aí eu quero ver. Todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais. Então, resumidamente, o que está dizendo aí? Que todos nós somos médios, que a gente tem essa necessidade, né, desse contato entre espíritos o tempo todo, né? Mesmo que a gente não dê esse nome, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente diga não, igual Mari disse ali, eu sou um médium. Aqui, quando eu cheguei aqui no centro, sabe? O pessoal dizia assim, eu sou uma porta, eu não vejo, eu não escuto, eu não sinto, eu não ouço, eu não nada. Aí uma coordenadora da mediúnica daqui de quando eu entrei, ela disse, porta abre,
né? Então, respondendo a sua pergunta que você me fez lá atrás, sim, mediunidade pode ser trabalhada, né? Mediunidade todos nós temos, mas eu gostaria de desenvolver minha psicografia. Você pode desenvolver a sua psicografia, né? Vai estudar a psicografia, vai se dedicar à psicografia, que com certeza, se você estiver disposta, estudando, conhecendo, vão ter pessoas para trabalhar com você. Certo? O Luiz, ele foi coordenador do grupo de desdobramento daqui, eu acho que por 3 anos. E aí ele começou a estudar muitos, perispírito, desdobramento, tudo isso. O que começou a acontecer com ele? Desdobramentos. Ele já tinha alguns casos, né? Algumas raras citações. Mas quando ele começou a se dedicar a isso, era desdobramento um atrás do outro, sem ele querer, né? É isso, né? Você se disponibiliza a isso, você estudou para isso, você está pronto para isso, a mediunidade acontece. Bom, isso aí a gente já viu lá no que é o espiritismo, mas como tem muita gente que entra depois, eu sempre trago, né? Como que começou o espiritismo? Com as irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, e na França também com as mesas girantes. E aí, Kardec, em 1857, trouxe o Livro dos Espíritos, né? Codificou, e em 1861, o Livro dos Médiuns. Peraí, gente, que agora a garganta pegou, viu? Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Então, isso aí perpassa pelo que eu falei para vocês, né? Fulano está com a vida toda atrapalhada porque ele é médium e não quer trabalhar. Ou, eu não consigo controlar, eu entrei num ambiente pesado, com uma energia ruim, quando eu vi, o espírito me pegou. Isso tudo é ignorância. Porque quando você começa a estudar e entender, volto a falar, que você é o dono do seu corpo, que você é o senhor da sua mente, que espírito nenhum vai me pegar se eu não quiser, que eu sei, que eu vou aprender como controlar isso, né? Imagina, eu sou médium ostensiva, eu estou no meu trabalho, que é um lugar sério, né? Vamos dizer que eu trabalho num escritório sério, onde todo mundo fala baixinho, né? Aquele negócio. De repente, eu vou sair incorporando no meio do escritório. E se o meu patrão for evangélico? Vai me botar para fora na mesma hora, vai dizer que eu sou do diabo. Não é? Então, a gente tem que aprender a ter essa educação. Isso se chama educação mediúnica, né? E é esse caminho aí que vocês vão percorrer. Mediunidade bêbada? Tem mediunidade bêbada. Eu conheço um monte que o espírito pega quando está bêbado. Aí a gente vai conversar sobre isso na aula de obsessão, tá? O espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Kardec, deu a todas essas manifestações vistas anteriormente o nome de mediunidade. Então, o que eu já tinha falado para vocês, né? Que mediunidade é um nome trazido pelo espiritismo, mas já existe desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Como acontece o processo da mediunidade? Perispírito com perispírito. Então, perispírito do médium com o perispírito do comunicante. Assim que o processo mediúnico ocorre, mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Esse livro, Zalmino Zimmermann, é o autor. Isso eu tirei do livro que se chama Perispírito. Mas tem um livro dele também, que quem quer se aprofundar em mediunidade, chama Teoria da Mediunidade. É de Zalmino Zimmermann. É um livro bem fininho, assim. Como diz Adenauer, numa sentada a gente lê, né? Adenauer, quando tem uns livros muito grandes assim, ele diz assim, numa sentada a gente lê, né?
Mas é um livro de estudo, não é um livro de romance, não é para você pegar e ler ele direto, né? É um livro de estudo, né? Você está estudando um fenômeno qualquer da mediunidade, você vai lá no índice, procura ver o que está falando. É um livro realmente muito bom para a gente, quem se interessa em estudar a mediunidade. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com os seres espirituais. Nossa mente é um canal aberto o tempo todo. E o tempo todo nós estamos nesse contato, percebendo ou não, né? Dando esse nome mediunidade ou não. E aí, vamos lá. Indícios da mediunidade. Inspiração aguçada, premonição de eventos, sonhos com desencarnados ou premonitórios, visões, sensações de presenças inexistentes e labilidade emocional acentuada. Isso tudo, eu trago isso de propósito, porque toda aula, todo mundo me pergunta, o que é labilidade emocional? Não, o Google não, eu respondo para vocês. Labilidade emocional é a inconstância emocional. Então, eu saio de casa muito bem, feliz da vida, tranquilo, alegre, esfuziante. Daqui a pouco eu fiquei com raiva, irritado. Lógico, gente. Se eu me aborreci, se alguém me irritou, né? É uma coisa, mas sem motivo aparente, né? Mudei o meu humor da água para o vinho sem ter acontecido nada. Aquela irritabilidade que você fala, nem eu estou me aguentando. Não fala comigo porque nem eu estou me aguentando, né? Sem motivo aparente, né? Isso é labilidade emocional, certo? Sensação de presenças inexistentes. Aí eu falei para vocês, eu vou perguntar, quero ver quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por isso? Você nunca estava num lugar, na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, e você achou que entrou alguém e não entrou? Mari, ai não. Não, Mari, eu não acredito. Não acredito. Todo mundo já viveu isso. Todo mundo já viveu isso. Você está em algum lugar, né? Por exemplo, eu estou na minha sala, assistindo uma televisão. Eu acho que o meu filho, minha cozinha é aqui, né? O meu sofá é aqui, minha cozinha é aqui. Eu acho que o meu filho passou lá para a cozinha, não sei o quê, mas eu nem olho, porque eu tenho certeza que foi meu filho. Aí daqui a pouco eu vou lá no quarto dele e digo, você foi pegar o que lá na cozinha? Eu, mãe? Não saí daqui, né? Todo mundo já teve isso. Você está no seu trabalho, num computador, por exemplo, você trabalha no escritório, você tem a sensação de que um colega entrou, pegou alguma coisa e saiu. Às vezes você está tão entretido ali que você não olha, não confirma para ver se foi alguém mesmo ou não. Aí você chega perto do colega e fala, o que você foi buscar lá na minha sala? Eu? Não saí daqui? O dia estava ali, ó. Né? Eu acho que Mari, você é extraterrestre. Porque todo mundo já teve essa sensação de ter alguém perto, né? De que entrou alguém ali, que tinha alguém, né? No centro espírita, então, quando vocês começarem a passar pelos campos, vai ser uma beleza, né? Quando vocês estão assim de olho fechado, parece que sentou alguém do seu lado, você abriu o olho e não sentou ninguém. Quer dizer, sentou, né? Sentou. Então, é isso. Sonhos, premonições, inspiração, né? Isso aí eu já falei no início da aula, todo mundo já passou por isso. E aí, a mediunidade é boa ou ruim? Quem acha que é boa? Levanta a mão. Quem não levantou é porque acha que é ruim. Você acha que é ruim? É ruim? Aí vamos ver a resposta lá do seu Divaldo, ó. A mediunidade não é boa nem má. O uso que se lhe dê tornar uma bênção ou uma desdita para o seu usuário. Tinha que ser Divaldo Franco, né, para falar isso. Mas é como você usa a sua mediunidade ou como você aceita a sua mediunidade, como você usa ela. Você pode usar ela no seu dia a dia. Eu sou obrigado
a trabalhar institucionalmente. O que é trabalhar institucionalmente? Trabalhar dentro de um centro espírita? Não, eu não sou obrigado, né? Como eu falei, eu tenho o livre-arbítrio, mas eu posso saber usar ela de outras formas, né? Ajudar de uma outra forma. E o que significa desenvolver a mediunidade? Exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitado a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico, né? Então, como eu falei, a gente já teve alunos aqui de outras religiões, né, que vieram para cá entender como se processa isso, como é que eu vou lidar com isso, né? Isso está me causando problema, está me causando problema na minha religião, está me causando problema na minha casa, né? Imagina se você é uma médium ostensiva, o seu marido é evangélico. Muitas pessoas são internadas, gente, como loucas, porque são médiuns ostensivos. E a família não aceita, ou não acredita, ou ignora as coisas, né? Ignorância é no termo de ignorar mesmo. Então, você tem que aprender o que é isso. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou conduzir essa minha mediunidade, se eu não quero trabalhar ela, né? É para isso que a gente estuda aqui. E o melhor lugar é uma casa espírita? Sim, porque aqui se fala de mediunidade, se fala de espiritismo. Não só aqui. Quando eu digo aqui, em qualquer casa espírita séria, né? Que você vai estar ali cercado de pessoas que têm mais experiência naquilo para te orientar, né? Se eu quero estudar inglês, não adianta eu ir morar na Espanha. Se eu quiser estudar inglês e mergulhar nisso, eu tenho que ir para um lugar onde fala inglês, né? É mais ou menos isso. Incorporação e psicofonia, a gente já falou, né? Psico é mente, é alma, fonia é som, é fala. Então, o fenômeno se dá pela captação dos pensamentos e da frequência vibracional. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente, sempre a mente. E a comunicação se dá pela sintonia vibratória, pensamentos... Ainda tem, Maria, é que minha garganta está falhando mesmo. Ainda tem um golinho aqui, ó. Sintonia vibratória e afinidade de sentimentos. Então, pensamentos e sentimentos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a estas duas condições, a sintonia e a afinidade. Mediúnico e anímico. Isso aí é muito importante. É uma outra coisa que tem muito misticismo aí, né? Muito erro nisso. Quando as pessoas dizem assim, aquela comunicação foi totalmente anímica. O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Foi fraude, foi mentira, né? Quando as pessoas dizem foi anímico, por trás disso tem essa conotação. Foi mentira. Só que eu digo a vocês que a mediunidade 100% mediúnica, ou seja, somente pensamentos e coisas do espírito comunicante, não existe. Nem com Chico Xavier. Exemplo disso. Quando Chico transmitia as cartas das mães, geralmente, né? Aquelas cartas de psicografia, todas as cartas de Chico começavam com querida mãezinha. Lá, 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 lá. Veracidade pura aquela carta, né? Cartas de Chico foram usadas como prova no tribunal para inocentar crimes, né? Pessoas de crimes. Mas o que é o anímico? O anímico é a porção do médium que está inserida naquela comunicação. Qual era a porção de Chico? Querida mãezinha. Então, se minha mãe morreu e for transmitir, ou melhor, se eu morri e for transmitir uma carta para minha mãe, eu não vou dizer querida mãezinha, porque eu nunca falei querida mãezinha.
Aqui em Salvador, se alguém morrer, vai começar como? Manhinha, né? Então, se eu for lá para Chico, e naquela época, né? E eu morri, eu ia chegar lá, ou vocês, né? Que são baianos, eu não falava manhinha, falava manhê, né? Porque carioca fala manhê, né? Então, ia chegar lá e ia dizer manhinha, né? Ou voinha, né? Mas a porção de Chico estava ali, o querida mãezinha. Era, vamos dizer assim, um carimbo, né? Um selo Chico Xavier de ser, né? O que não abalava em nada a veracidade das cartas, certo? A gente tem que diferenciar o que é anímico e o que é charlatanismo. Charlatanismo é aquela pessoa que sabe que está fazendo, né, para ganhar dinheiro, ou por vaidade, ou por outras coisas. Mas sempre vai existir uma porção anímica, né? Sempre vai existir uma porção do médium em qualquer tipo de comunicação. Por quê? Porque se a comunicação se dá mente a mente, né, não tem como um pensamento passar pela minha mente e não levar qualquer coisa meu. Não tem. Então, 100% somente espiritual, mediúnica, não tem como, né? Tem muitas coisas que a gente imprime ali, né, numa psicografia, palavras que não são do meu uso, por exemplo, não são do meu vocabulário, são do espírito. Mas também tem palavras ali que são minhas. O que não muda o teor da mensagem. Diga. Existe algum sinal, algum sintoma que mostre que esse contato mediúnico está acontecendo? Eu já ouvi falar, por exemplo, que bocejar bastante pode ser um desses sinais. Bocejo, algumas literaturas dizem que é catalisador de energia, né? Então, alguma energia diferente da sua, que está próximo a você, você começa a bocejar, bocejar, bocejar. Não significa que seja energia ruim, não. Energia diferente, né? É como se fosse realmente um catalisador do corpo físico para isso, né? Então, sim, existe sim alguns sintomas. E a mediunidade também, quando a gente dá essa comunicação, quando a gente... Não precisa nem dar a comunicação, mas quando a gente entra nesse contato com algum espírito, cada pessoa tem uma forma diferente de perceber isso, assim como perceber amigos diferentes, né? Por exemplo, se você trabalha já num centro espírita, nas mediúnicas, e você trabalha com 3 espíritos diferentes, vamos dizer assim. Um você sente um formigamento na nuca, o outro você sente uma sensação de flutuação, o outro você sente uma alegria imensa, você já quer falar sorrindo, aquela pessoa que sabe, o outro é mais contido. Então, cada pessoa sente uma coisa. Alguns sentem a cabeça rodar, outros dizem que tem um choquinho, cada pessoa diz que tem uma coisa e uma característica, e você vai aprendendo a conhecer aquele amigo espiritual que trabalha com você através dessas sensações, né? Quando você percebe aquilo, você já diz assim, é o fulano, né? Quem está perto de mim é fulano de tal. Diga. Oi. Boa noite. Você falando de mediunidade, né? Eu, na verdade, estava aqui sem querer falar. Aí eu me lembrei daquilo que você disse. Essa vai ficar travada na mediúnica. A gente vai ter que dar um empurrão nela. E quando ela falou assim, sobre você, já eu mesmo ri, porque da hora que está aqui, fala. Eu falei, não quero falar, que eu estou com vergonha. Porque... E foi engraçado o que ela falou no bocejo, né? Quando eu chego aqui, hoje, esses 2 dias, eu até ia pedir desculpa que eu estou de olho fechado. Mas toda vez... Quando eu chego... Eu pensei que você não estava gostando da minha aula, que você estava com sono. Mas é porque eu sinto que chega próximo, né? Tem um amigo aqui, eu não sei, e eu sinto muito forte. Trabalhando essa parte mesmo toda da minha... Então, eu até lhe pedi desculpa, é a segunda vez, ou qualquer outro, ele me pede para fechar o olho, né, que eu me sinto mais... E eu sinto muita energia aqui na cabeça, então fica nesse trabalho aqui, né? E aqui, quando ela falou, da hora que eu começou, e é sempre no meio, né, durante a aula toda, eu fico
sentindo isso. Às vezes eu quero, você passou a imagem, aí eu falei, eu quero abrir o olho, que eu quero ver, eu adoro, né, arte. Aí, então assim, e aí eu não queria falar porque eu estava com vergonha, que bobagem. Bobagem. Mas é você sentir, né? Mas é então, isso mesmo. Aqui, eu agradeço toda vez que eu chego aqui, eu saio daqui bem leve, assim. E eu gosto muito de ficar concentrada de olho fechado. Então, fique à vontade. É uma energia que só não vai, durma, nem então, babe. Né? Não durmo, não. Eu fico ouvindo tudo que está acontecendo. Se babar, a gente vai ver. Você vai ver, né? Pois é. Eu estou experimentando isso, é muito bom. Ficou entendido, gente, o que é mediúnico e o que é anímico, né? Eu vou ter que contar aquela história de Luiz, tá, Rodrigo? Eu conto a história e quando eu termino a aula, gente, chego ali, o Rodrigo diz, essa história é de Luiz, mas é porque a história é boa, né? Aí eu preciso contar, porque Luiz, sempre quando ele faz essa aula, ele conta uma historinha que eu acho fantástica para vocês entenderem o que é mediúnico, 100% mediúnico, que não existe, o que é anímico. Então, é o seguinte, ele conta a seguinte história. Quando chega um espírito aqui, e ele vai transmitir a mesma mensagem, certo? Por 3 médiuns diferentes. Então, o primeiro médium é uma pessoa muito simples, que mora na roça, que não teve muito estudo, uma pessoa de coração boníssimo, mas com pouco estudo, com pouco vocabulário, né? Mas aquela pessoa bem simples. O outro médium é um arquiteto, né? Um arquiteto que estudou, né? Viajado e tal. E o terceiro médium é um poeta. É uma pessoa que trabalha com poesia, um artista, mas é médium, né? Então, esse espírito transmitiu a mesma mensagem por essas 3 pessoas. O primeiro, que é o roceiro, lá, o matuto, a pessoa muito simples, ele vai dizer assim, ó, eu vejo uma casinha caiada de branco, né, cercada por um laguinho, com um matinho verde, e por aí vai. O arquiteto vai dizer, eu vejo uma construção frondosa, com janelas largas, onde o ar circula, tem uma circulação boa de ar, cercada de um gramado bem aparado, né, pereré, pão duro, com um espelho d'água na frente, pereré, pereré. O poeta vai dizer, é uma casa branca que transmite a paz, cercada de uma grama que nos remete a esperança, né, a renovação, com a água que renova os nossos sentimentos, não sei o quê. Os 3, todo mundo entendeu que era uma casa branca, que tinha um lago e uma grama? A mensagem passou? Isso é a diferença do anímico. Nenhum dos 3 mudou o conteúdo, o objetivo daquela mensagem. Todo mundo que estiver aqui, se ouvir pelo poeta, se ouvir pelo arquiteto, ou se ouvir pela pessoa simples, lá pelo matuto, vai entender que era uma casa branca onde tinha grama e um lago. Certo? Só que cada um colocou ali a sua porção anímica. O que tinha para colocar, como sabia se expressar. E aí eu volto lá ao que a gente falou no início da aula. Quando vocês estiverem nesse trabalho de desenvolvimento, falem, escrevam, com o que você está no pensamento, com o que você está na ideia. Nossa mediúnica vem aí, aproveitem, falem, né? Não é porque o coleguinha do lado falou um monte de palavra bonita que a sua mensagem é menos importante ou é coisa da sua cabeça. Não, é para ser transmitida, certo? Lembre-se que isso pode ser uma ofensa para o espírito que está do seu lado querendo falar. Falei ainda? Tenho, né? Vamos lá. A influência da personalidade dos líderes médiuns e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável, que eu acabei de falar, visto que é pela mente humana que esse fenômeno se processa, não sendo possível salvo nos eventos de efeito físico. Na mediunidade de efeito físico, não passa pela mente, viu, gente? A gente vai ver isso. Mediunidade de efeito físico não precisa ser mente a mente. Todas as mediunidades de efeito inteligente passam pela mente. A gente vai ver aí no outro slide.
algo acontecer fora dessa esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sob essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual. Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes. Está no Voo do Espírito de Adenauer. Então, basicamente, ele está dizendo o que eu acabei de falar para vocês com outras palavras. Sempre vai ter o conteúdo seu. O seu conteúdo sempre vai estar ali naquela mensagem, né? Isso é uma mensagem com conteúdo anímico, desde que você não altere o objetivo principal daquela mensagem, né? O núcleo daquilo. Isso aí é só para aguçar a curiosidade de vocês. Eu vou passar rapidinho, mas se vocês botarem lá no Google mediunidade de efeitos físicos, vocês vão ver coisas maravilhosas lá do início do espiritismo, né? Aquela mocinha de branco ali é um espírito materializado. Eu quero. Ó, que aluna maravilhosa. Agora vocês vão ver, vou falar chupando pastilha. Aquela mocinha de branco ali é Kate King. É um espírito materializado. É um espírito, viu, gente? Materializado. Então, vamos lá. Passar rapidinho. Quais são as mediunidades de efeito físico? Os sonoros, tipologia. Isso é uma mediunidade, né? Luminosos, autoexplicativo, né? Luzes que a gente vê. Combustão, coisas que pegam fogo. Transporte, essa taça está aqui, ela vai para lá. Curas, transfiguração, que eu falei lá da figura de Jesus, de Divaldo, né? Levitação, escrita e voz direta. Isso são mediunidades de efeito físico. Na próxima aula, vocês vão ver os tipos de médiums, e aí vocês vão entender cada uma delas. O que eu já posso dizer para vocês? Mediunidade de efeito físico é uma coisa que todo mundo tem que ver. Ou seja, se aquela taça se transportar dali para cá, todo mundo que está nessa sala tem que ter visto. Se só Ricardo ou Adriana, né, disser assim, eu vi, não é mediunidade de efeito físico, é vidência. Aí você é um médium vidente, você viu alguma coisa e ela também, né? A mediunidade de efeito físico só é dita de efeito físico se todos que estão naquela sala comprovaram aquele fenômeno que aconteceu. Diga. É só uma coisa que me veio. Quando o guru, tem alguns que levitam, né? Tem alguns casos aí. Então é físico, né? Como que acontece a mediunidade de efeito físico? Através da manipulação da energia, das moléculas da matéria realmente, né? Para que aconteça as mediunidades de efeito físico, precisa que tenham médiuns encarnados naquele ambiente, porque é retirado, né, a energia do médium e um material que se chama ectoplasma. Então, por exemplo, aquele espírito que está ali, ó, materializado, é formado de ectoplasma. Ectoplasma é um material que o médium doa através dos orifícios, do nariz, do ouvido, da boca. Naquela foto ali não tem não, mas na próxima tem. Isso aí foi a materialização de Irmã Josefa, né? Do lado esquerdo é Chico Xavier, do lado direito Wanda Marlene, a foto de Nedir Mendes da Rocha, tirada na presença da equipe médica. Todos esses experimentos que foram feitos no início do espiritismo tiveram um propósito, gente. Confirmação, né? A gente ainda estava lá nesse tempo do ver para crer. Então, quando se dizia, tem um espírito aqui, não sei o quê, tinha, mentira, invenção, não sei o quê. Então, os espíritos se materializavam
E isso aí era tudo catalogado, né? Era chamada a imprensa, era chamada a equipe médica, era chamado fotógrafo, cientistas, profissionais de várias áreas para documentar aquilo. Inclusive, esses espíritos de materialização tinham peso, eram pesados, né? A densidade do ectoplasma tinha um peso, né? Então, tudo isso foi documentado. Se vocês botarem lá Google, vocês vão ver. Medrado, aqui em Salvador, fez muito isso. Se você botar Google, você vai ver também. Inclusive, é um vídeo de Medrado, né? É todo um lugar preparado. Com essa luz aqui, não acontece. Tem que ser uma luz verde ou uma luz vermelha, porque o ectoplasma queima, né? Essa luz branca deteriora o ectoplasma. Então, tem todo um preparo, mas perfeitamente acontece. Ali, ó. Peixotinho, esse médium, no ano de 1953, está vendo que ele está deitado e da boca dele que está saindo esse ectoplasma do ouvido, né? Aí ele doou esse ectoplasma nessa sessão mediúnica para a materialização desse espírito aí, Ana. Efeitos inteligentes: intuição, audiência, vidência, psicometria, psicografia, psicofonia, psicopictura e desdobramento. Esses todos passam pela nossa mente, certo? Acontece mente a mente. E qual é a finalidade, finalmente, da mediunidade? Esclarecimento do ser humano. E aí volto lá a nossa questão do consciente e inconsciente, né? Se a principal finalidade da mediunidade é o esclarecimento do ser humano, todos que estão envolvidos nesse processo têm que estar tendo algum aprendizado com isso. Psicometria é a faculdade mediúnica onde você tem essa percepção de cheiros. Ou aqui, por exemplo, na mediúnica, pode dar spoiler? Pode, né, Maria? Aguçar a curiosidade. O que a gente faz aqui para vocês? A gente traz caixas com objetos de significado para cada um de nós, né? Nós, trabalhadores, trazemos alguns objetos que têm história, né? Então, por exemplo, uma aliança de casamento é um objeto que tem história. Essa aqui está no meu dedo há 22 anos, né? Então, imagina quanto de energia não está carregada aqui essa aliança. Estou dando um exemplo. Os objetos carregam essa energia, né? Principalmente quando tem um valor emocional. Então, coisas que veio do avô, da avó, veio passando de geração e tal. A gente traz, coloca numa caixa fechada, vocês não veem, e a gente vai passando de um em um. E depois que passa de um em um, você relata no seu papel. Tem um pedacinho lá. Você vai relatar, por exemplo, uma aliança de casamento. Eu percebi que tinha amor envolvido, eu vi um casal, eu vi um casamento em si, né? Trouxe um sentimento, eu me senti feliz, alguma coisa assim. Depois, no final, a gente revela o que tinha naquela caixa. E é fantástico, assim. Vocês vão ficar de boca aberta, né? Eu, por exemplo, teve um ano que eu trouxe uma roupinha do meu filho quando saiu da maternidade. Ele está com 18 anos agora, né? A primeira roupinha que ele usou. E uma aluna, na hora dela relatar, ela falou: olha, eu vi uma mãe balançando um filho, ninando, como se estivesse botando para ninar. Foi o que eu percebi, assim, uma sensação de criança. E era a roupinha do meu filho. Lógico que na hora que ela falou, eu fiquei cara de paisagem, né? Aí no final, quando revelou, né? Então a gente tem... Isso é a psicometria, é você ter essa percepção tanto de ambientes quanto de objetos que carregam alguma energia, algum sentimento, alguma coisa, né? Ou quando você entra num lugar e diz: não me senti bem. É a energia do lugar. Então é isso aí, gente. Ó, a finalidade: demonstrar a continuidade da vida, desenvolver a sensibilidade psíquica, desenvolver o aspecto moral e espiritual. Quem assistiu ao aulão de Adenauer domingo sobre mediunidade?
Alguém perguntou aqui para Adenauer assim, e se eu não quiser desenvolver a mediunidade, né? Alguém perguntou para ele como fazia bloqueio de mediunidade, alguma coisa assim, fizeram essa pergunta. Ele falou, eu acho um desperdício. Foi a resposta de Adenauer. Eu estava em casa assistindo, eu não estava aqui não, mas eu assistindo pelo YouTube. Então, eu também acho um desperdício, né? Um momento que a gente tem de tudo isso aí, ó, de aprender, de normalizar esse contato entre pessoas de dimensões diferentes, né? Tirar proveito disso também, por que não, né? Aprender que você não está sozinho, que assim como você tem um grande amigo encarnado, que pode ser um irmão sanguíneo, pode não ser, né? Pode ser, você também tem um grande amigo desencarnado. Você aprender a ter esse contato, aprender a ter essa relação, né? Se você trabalha institucionalmente, aproveitar isso para a sua instrução, para a instrução das outras pessoas, né? E desenvolver o psíquico, porque se a mediunidade, a maioria delas acontece mente a mente, é uma forma de você estar se desenvolvendo psiquicamente, né? Porque a mediunidade de efeito físico, ela quase não acontece mais hoje em dia. Ela aconteceu muito, como eu disse, no início do espiritismo, com o intuito de comprovação mesmo, de mostrar que era verdade, que acontecia, né? Então, hoje em dia, todos os lugares, a maioria das casas espíritas trabalham com mediunidade de efeito inteligente, que são essas outras todas, que são as que a gente vai testar aqui. Vai ter uma de efeito físico também, tá? Para deixar vocês bem curiosos. Mas a gente vai trabalhar mais aqui as mediunidades de efeito inteligente. Gente, era para ter entregado a aula 10 minutos atrás, né, Marie? Mas você sabe que eu não sei fazer isso, né? E você continua me chamando é porque você me ama, né? Então, pronto. Então, é isso. Não deixem de vir à mediúnica. A gente se encontra em qualquer outra aula. Aproveitem, permitam-se e deixem acontecer, viu? Deixem acontecer, que vocês vão estar muito bem amparados, tanto por nós encarnados, quanto pela equipe desencarnada. Um beijo, até a próxima e obrigada, gente.